Oi, pessoal. Eu sou o Décio Andri Júnior e a minha pergunta é a seguinte: como é que eu penso que ciência, filosofia e religião podem se transformar no Consolador? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre esses três aspectos: ciência, filosofia e religião. Quando eu estive em Paris, eu fui no museu do Rodin. E lá no Museu do Rodin tem uma estátua chama As Três Sombras, ou Os Sombras, que são três estátuas iguais de três homens apontando. E ele montou esses três homens apontando para o mesmo lugar. Eu fiquei intrigado com aquela escultura. E depois, olhando a obra final do Rodin, essas três, os sombras, eles estão apontando para uma figura que está logo abaixo, que é o pensador, né? O pensador é o homem com toda a sua força, o seu vigor físico, subjugado ao intelecto, né? E os sombras apontando para aquele homem subjugado ao intelecto me fez pensar que, se o Rodin não pensou nisso, ele me desculpe, mas eu pensei que cada sombra, cada homem daqueles representava uma forma da humanidade buscar a verdade. Então, esses três caminhos seriam a ciência, a filosofia e a religião. Talvez seja legal a gente começar falando sobre a religião, porque a religião é uma das mais antigas, uma das formas mais antigas da gente buscar resposta para as coisas que a gente vê. Só que a gente sempre usou a fantasia e o místico, não é? Aquele que é mais, que usa mais esse caminho, ele nunca olha para o chão. Ele está sempre olhando para o horizonte. Ele está buscando a resposta de uma maneira mais imediata, mais rápida. E com isso ele ousa mais e ele erra mais, né? Ele se engana com alguma frequência. O cientista, pelo contrário, é aquele que está sempre olhando para baixo, ele está sempre olhando para o pé. Ele não dá um passo se ele não tiver absoluta certeza de que aquele passo é seguro, de que aquele passo é certo. Então, o cientista, às vezes, ele passa uma vida inteira para responder uma única pergunta. Ele passa a vida dele, ele despende o tempo dele para responder uma única pergunta. Então ele vai de maneira muito lenta, mas ele vai de maneira muito segura. A probabilidade dele errar é pequena e mesmo quando ele tem probabilidade de errar, ele calcula isso. De maneira que, se ele perceber o erro, ele pode retornar, ele pode voltar e refazer. E o filósofo é o que está ali dando a mão para os dois, né? Muita gente considera a filosofia ciência, eu de uma certa maneira também considero, mas se for, é uma forma de fazer ciência diferente dessa forma empírica, dessa forma mais metodológica que eu estava falando sobre o cientista. Então o filósofo é aquele que observa, ele observa tal qual o religioso observa, ele quer a resposta tal qual o religioso e o cientista querem, mas a partir daquela observação e daquele fenômeno, ele elabora teorias, hipóteses, ele cria sistemas para que essas respostas sejam dadas de uma maneira racional, de uma maneira lógica. E ele apresenta isso para o cientista, e o cientista acaba usando essas hipóteses como material de trabalho para ele poder pesquisar, para ele poder chegar à conclusão se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Bom, eu acho que a gente sempre usou esses três caminhos e tem gente que gosta mais de um, mais de outro ou mais de outro. Eu acho que os sonhadores, aqueles mais afoitos, os mais crentes, eles são mais pro lado da religião, aqueles mais centrados ficam na filosofia e aqueles mais pragmáticos, não é? Que gostam mais da certeza, eles vão mais pro lado científico. Então, esses três caminhos são três caminhos diferentes, mas os três estão buscando a verdade. E verdade, se for verdade, é única e imutável. Então, quando a gente fala que em ciência as verdades são transitórias, é mentira. Em ciência, o que nós acreditamos que é verdade, muitas vezes nós descobrimos que não é verdade. Então, isso é uma questão de conceito, não é?
Se uma coisa é verdadeira, ela está lá e ela sempre será daquele jeito. É claro que as manifestações de uma verdade podem variar. Então, um bom exemplo disso é a gravidade. Se você está aqui no planeta Terra, a gravidade provoca um efeito que nós estamos acostumados, mas se você for para a Lua, esse efeito muda. Mas a gravidade não muda, a lei não muda. O que muda é o efeito por conta da massa da Lua. Então, a mesma verdade pode se manifestar de maneiras diferentes dependendo do meio onde ela está. Mas se é verdade, é verdade. E só existe uma verdade para cada coisa. Não existe mais de uma verdade, senão uma das duas não é verdade. Né? Então, dentro desse conceito de verdade, a gente pensa que eu tenho um caminho que eu posso chegar à verdade, que é a ciência. Esse caminho vai me levar com certeza à verdade, eu não vou pegar atalhos, não vou errar e eu vou chegar lá, só que vai demorar. A religião que busca essa verdade muitas vezes a encontra, mas por tentativas e erros, por enganos, porque ela é incerta. Então é rápida, mas acaba que nem sempre chega na verdade porque erra o caminho. E a filosofia que vai no meio ali, amparando os dois e tentando se conduzir, utilizando a criatividade e a percepção, mas também usando a razão e a lógica. Bom, chegamos então no Espiritismo, porque é como se você estivesse indo para uma cidade, essa cidade se chama Verdade, e você escolhesse um dos três caminhos. Só que em um determinado momento, esses três caminhos se juntam e se tornam um caminho único. Esse caminho é o Espiritismo, na minha visão. Então, quando Kardec fala que a doutrina é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo, ele não está brincando. Isso não é uma coisa assim para aproximar, para fazer entender, não é um recurso didático, é objetivo. Mas isso é uma coisa tão diferente, tão revolucionária, que nem nós espíritas conseguimos entender. Tanto que tem gente que fica discutindo se espiritismo é religião ou não, se é filosofia ou não, se tem ciência espírita ou não, que na verdade ciência é ciência. A ciência espírita não existe, na minha opinião, existe a ciência, e dentro do estudo dos fenômenos do espírito, a gente se pauta muito pelo que nos foi trazido por esse cientista, esse filósofo e esse religioso que foi Allan Kardec. Então, quando esses caminhos se fundem, então a gente está começando a trilhar o caminho da doutrina espírita, que é a doutrina do Consolador. Agora, por que Consolador? Né? Porque consola conhecer a verdade. Porque a mentira e a ilusão nos engana. E tem nos enganado desde o início da nossa existência como mentes pensantes. Desde o início, pelo menos, da nossa existência hominal. Então, quando você consegue encontrar um caminho que ele vai fundir todas as vertentes do pensamento humano, ele vai eliminar as discussões e os embates para somar as possibilidades. Então, nesse momento, você já tem uma tranquilidade maior de seguir o caminho, uma certeza de que você vai chegar lá e vai chegar no menor tempo viável e possível. Né? Mas mais do que isso, ele vem mostrar para a gente que muitas das nossas angústias, muitas das nossas dificuldades, elas são devidas exclusivamente à nossa ignorância. Que nada do que venha de fora pode nos afetar se nós estivermos bem com nós mesmos. Então, essa eu acho que é a grande e revolucionária mensagem do Espiritismo. Nós somos dotados da verdade. Nós recebemos isso na nossa concepção, no momento em que fomos criados como seres individuais. Essa verdade está dentro das nossas consciências. E Jesus chamou atenção para isso. Né? A lei está escrita em nós, dentro de nós. E esse caminho triplo, consolador, é o caminho que nos leva a essa verdade. Que vem nos mostrar por que estamos aqui, por que existimos, qual o nosso destino, como devemos fazer para nos sentir bem, para aprender, para evoluir. Né? E essa é a terceira revelação, né? Porque a primeira foi a revelação mosaica, a segunda foi o advento de Jesus, e a terceira é, na minha opinião, uma dobradinha, né? Porque é Jesus de novo, só que de uma maneira
contextualizada para a nossa realidade, né? E aquilo que Kardec colocou nas obras básicas, que foi em muito complementado pela obra do Chico, e que trouxe toda a tecnologia, o conhecimento científico e colocou à nossa disposição através da obra André Luiz e Emmanuel. E hoje nós estamos podendo fazer essa conexão. A gente está podendo pegar, beber desse manancial de informações e conectando com o nosso conhecimento científico, conectando com a filosofia, com o cristianismo redivivo. Isso vai trazendo uma paz muito grande, porque você vai sentindo que você já sabe que o caminho está certo, que você já sabe que você vai chegar no final, né? Eu não sei se eu fui claro e não sei se deixei claro que, na verdade, essa é a maneira como eu vejo a questão e a maneira como eu sinto a questão. O Espiritismo é para mim o Consolador porque ele me diz que está na minha mão, que mesmo que tudo ao meu redor seja adverso, se eu estiver bem comigo mesmo, eu estarei feliz, eu estarei em paz. Ele vem me dizer que ninguém precisa me controlar, porque eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Ele vem me dizer a importância que tem o meu irmão na minha vida, aquelas pessoas que estão junto comigo nessa caminhada, porque eu preciso delas não para elas me fazerem feliz, mas eu preciso delas para tentar ajudá-las, fazê-las felizes. E aí sim eu serei feliz. É o Consolador porque ele dá para mim a certeza de que eu estou perto, de que eu vou chegar lá, de que eu vou encontrar a paz dentro de mim e que nesse momento tudo vai parecer harmônico, tudo vai parecer belo, tudo vai parecer feliz, porque vai ser. E quando a gente olha para o lado e vê que tem mais gente entrando nesse barco com a gente, quando a gente vê que tem mais gente entendendo essa mensagem, então a certeza de que a gente está no caminho certo aumenta ainda mais. Essa é a beleza do Espiritismo, que permite que o cientista, que o filósofo e o religioso habitem dentro de um mesmo coração. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para todos.